Bom, estudos de caso da comunidade essencialista. Meu nome é Daniel, eu sou designer, estrategista de marcas. Tenho 22 anos, moro em Salvador, Bahia, terra do carnaval, que eu não gosto, enfim. Trabalho com posicionamento, também sou co-founder da Infinha, empresa que eu estou aqui nesse momento com o meu sócio. Trabalho com marketing tem cerca de 5 anos e com pessoas que estão aqui nesse momento e que estão me auxiliando a chegar nesse lugar que eu almejo tanto. Não sou casado ainda, mas serei breve. Tá E terei um bom. gato. Sou o Vitor, sou sócio do Daniel. Eu me considero um do fundador da Infinia e eu tenho 20 anos de idade. Estou falando do município de Aragominas, no Tocantins. Eu conheci o Daniel através de uma comunidade, de um clube que a gente fazia parte de jovens, que inclusive foi onde a gente conheceu o Vini também ali. Ali foi onde eu particularmente experimentei todas as profissões do marketing digital. Eu comecei como gestor de tráfego fui para funileiro, de funileiro fui para atendente ali, de atendente eu fui para gestor de projetos eu fui para processo do cliente, produtos e depois eu voltei para social selling. Depois disso, peguei um ano inteiro como gestor de projetos e saindo da última empresa, eu decidi, cara, eu vou criar minha própria parada e numa conversa ali encaixou de o Vini me chamar, a gente trocar uma ideia e tudo. Foi bem no momento exato ali que essa iniciativa, essa ideia tinha surgido. Tava em uma conversa com o Daniel e eu falei, cara, vem cá, tô querendo criar uma parada ali e eu quero te convidar pra ser meu sócio. E aí ele topou e aí a gente veio trabalhando ali. O primeiro cliente que a gente teve foi totalmente com base no direcionamento do Vini ali, tanto de direcionamento de trazer uma call ali de escuta, deixar o cliente abrir o coração e colocar tudo que ele estava ali dando na mesa, depois fazer uma call só com uma proposta ali, estando presente para o faturamento dele ter uma noção de que a gente estava apresentando um produto com um valor superior ao que ele podia pagar, ainda assim posicionado sabendo qual que era o valor mínimo ali que a gente sairia com o fechamento. E foi incrível, porque eu sabia até onde eu iria. Já entrei nessa reunião totalmente preparado. Eu joguei um valor alto, só que eu sabia até onde eu podia negociar. E aí fechou. Que foi o nosso primeiro cliente ali, que deu gás e fez a gente acreditar na Enfim. Hoje vocês estão com quantos clientes? Hoje a gente tem dois ativos e dois em trâmite de entrada. Um, na verdade, já estava com a gente, então pode considerar três ativos, e tem um entrando nesse momento. Inclusive, literalmente hoje, praticamente. Como é que estava a agência de vocês antes de entrar na comunidade, vamos assim dizer? Vocês estavam no campo das ideias, isso não existia, existia? Vou mostrar Não como existia, tava. não existia, Tava assim, ó. não tinha Tava assim, agência. ó. Era um papel em branco. Beleza, aí vocês montaram a Infinia, e aí posso perguntar, né? O que que vocês achavam que era o primeiro problema, o primeiro desafio, mas depois vocês descobriram que não era. Então montamos a agência, aí vocês fizeram algumas reuniões, falaram, pô, será que é bacana eu falar com o Vini? Qual que eram esses desafios que apareceram? E depois vocês descobriram que não era bem um desafio. Bom, o que eu percebi ali foi que, para mim, primeiro o desafio era ter o primeiro cliente. Só que hoje eu percebo que o desafio não é ter o primeiro cliente, é tanto gerar resultado para esse cliente, quanto cobrar mais. Hoje eu vejo que é esse os principais desafios. E em que momento vocês descobriram que, então, né, não era bem um desafio ali de falta de estratégia, de funil, de social selling, você que passou por tantas áreas aí, vocês descobriram que talvez o desafio não seja esse, mas sim a falta de posicionamento. Eu diria algo além disso também, Mas responde esse primeiro. tá? E além disso. Sim, é isso e se posicionar, porque se eu não me posiciono, não gera resultado. Tanto o cliente não se empenha ali, quanto às vezes eu mesmo não acredito no meu potencial. Inclusive, já é conectando aí. Que além disso, o que eu percebi a gente estava preparado, a gente tem mais de, tipo, 5, quase 6 anos de experiência no mercado, e ainda assim, a gente ficava na historinha de, tipo, assim, prepara mais, não tô seguro, não sou bom o suficiente. E aqui na comunidade, tipo, cara, vai lá. E aí, Por que que fechou. você tá falando que você precisa de mais fluxo? Você sabe Por quê? Então foi, tipo, chegar e falar, cara, acorda, para de ficar dizendo que você precisa se preparar mais. E isso gerou uma diferença também muito grande. Teve algo que vocês precisaram abrir mão, assim, para
para chegar no nível que vocês estão hoje, com 2 clientes, fechando mais um hoje, da vida que vocês tinham antes da comunidade, e hoje, pô, eu enxergo se eu não tivesse feito essa decisão, se eu não tivesse aberto mão, né, disso, hoje a gente não estaria vivendo isso. Perfeito, tá? Eu acho que uma das coisas que a gente realmente abriu mão foi de alguns momentos de conforto, posso dizer assim. Querendo ou não, até acrescentando o que o Vitor falou antes das problemáticas, eu acho que é até em casamento com o que foi o último Masterclass. Eu assisti ela toda, inclusive foi incrível. E um dos problemas que foi desencadeando foi, inclusive, na virada do ano, porque a gente percebeu que o desafio não era só ter o primeiro cliente, mas gerenciar esse cliente bem, para que a gente pudesse usar esse bom cliente para a gente vender para outros clientes. Mas aí entrou uma problemática a mais, porque quando a gente veio isso, e a gente começou a receber algo, a gente percebeu, cara, tem potencial, vamos crescer. Com o tempo que nós fomos crescendo, a gente tinha mais responsabilidade com outros clientes. Aí o problema parou de ser necessariamente só gerenciar um cliente e passou a gerenciar vários. Basicamente, para a gente dar conta de tudo isso naquele momento, a gente teve que abdicar de alguns momentos em que a gente poderia falar: ah, vamos curtir aqui, o cliente tá bem, tá tudo em paz. Entendeu? Até porque hoje na agência em si, só eu e o Vitor basicamente tem um parceiro comercial, mas eu acredito que o tempo seria um dos fatores de sacrifício que a gente teve para ter esses clientes que a gente tem hoje. Se arrepende? É um pouquinho. Eu complementaria e Pode diria falar. só que uma coisa que eu tive que sacrificar foi que não tem para quem correr mais. Quando eu tava na empresa lá e tal, a responsabilidade não era 100% minha pelo resultado. Tinha como correr para alguém. E quando a gente tem a própria empresa, não tem. Foi de bola. Dito isso, que depois de vocês entrarem na comunidade, aprenderam sobre posicionamento, sobre essência, sobre oferta, sobre o poder, né, da marca pessoal, sobre arquétipos, teve algo que vocês aprenderam na comunidade, que foi uma virada de chave, ou até um encontro, que nem o Daniel acabou de falar da Masterclass, que ajudou a tomar a decisão, que mudou hoje a mentalidade do negócio de vocês? Bora lá. Pra mim, a Masterclass que mudou a visão foi justamente a Masterclass que a gente teve por último, que foi a como faturar seus primeiros 100 mil online. Que foi uma Masterclass que me trouxe clareza de algo que, tipo assim, eu já tinha uma certa noção, mas me trouxe com muito mais simplicidade. Me trouxe presença de algo que é muito simples, mas que eu não percebia. Que é simplesmente olhar pros números ali. A gente tá muito mais em busca de recompensa, e ao mesmo tempo isso não significa que as outras coisas também não vão ver. Mas é parar de querer afeto e reconhecimento e olhar de fato para aquilo que é o objetivo. O que eu almejo é a recompensa que isso vai me trazer. E aí isso me trouxe esse estado. Inclusive, eu acho que até é muito reducionista falar que só aquela Masterclass realmente auxiliou. Eu acho que foi um conjunto. Mas falando dessa especificamente, deu uma clareza, justamente porque ajudou a gente a enxergar o caminho que a gente deveria seguir, mas onde a gente deveria focar. A gente tinha uma noção de que a gente tinha que vender algo, tinha que vender um serviço por determinado preço. Mas sem aquela delimitação ali que você apresentou, talvez essa noção de qual produto ou serviço a gente vai entregar, em que momento da vida essa pessoa que a gente vai entregar isso ela vai estar, ficava aéreo. Tinha momentos que a gente tinha que sentar e conversar e falar, cara, o que que a gente vai vender, por qual o fator de preço, qual vai ser os entregáveis. E eu acho que aquilo mostrou pra gente que existe um caminho, né? Não falo uma fórmula, né? Não é uma fórmula, mas é um caminho assim que a gente consegue enxergar e falar, cara, a gente consegue estruturar isso da melhor forma. E a questão de parar de olhar tanto para o interno, de trazer questões emocionais e pessoais e mais sentimentalistas, e parar de usar isso como peso para, às vezes, deixar de com que a gente não saia da inércia, né? Naquela masterclass, conseguir dar uma clareza de tipo, cara, a única pessoa que talvez esteja travando a gente de poder chegar aqui e falar, eu vendo um high ticket, como é o nosso desejo, é a gente mesmo. Não tem como a gente falar que tal pessoa que não pagaria, porque é aquela questão, se eu quero vender um high ticket, nem todas as pessoas vão comprar um high ticket. Mas eu preciso falar com a pessoa certa que vai consumir isso. E não ficar moldando o meu produto, o meu serviço ou o meu preço para que essa pessoa possa comprar de mim. Porque aí eu tô sendo, além de coerente, porque vamos supor, chega uma pessoa que tá procurando um determinado serviço, eu boto num valor para ela e para outra que pode pagar mais, eu boto outro valor. A gente acaba sendo incoerente porque a gente pode falar, pô, mas essa pessoa fatura mais. Mas se um dia elas duas sentarem, terem a conversa e falar, pô, ele tá entregando a mesma coisa, eu tô pagando mais caro. Por quê? Então, tendo essa linha, a gente conseguiu entender em qual ponto a gente poderia vender, para qual o cliente e quem era o responsável por fazer isso. Não era o cliente que era mão de vaca, não era
não era nada mais do que a gente que tinha que realmente botar a cara a tapa, ter uma posição pra gente fazer isso dar certo. Então, pelo menos foi isso que eu compreendi ali com todo o trâmite da Masterclass. Mas vamos lá, vamos considerar que vocês estão nesse caminho, porque vocês saíram, né, de uma ideia. Hoje vocês têm uma agência que tem aí 3 clientes e mais dois para entrar. Então vocês avançaram. No início a gente está falando aí de um período de aproximadamente 4 meses. O que que vocês, se vocês pudessem dar um conselho para quem, na verdade, quando vocês estavam antes de entrar na comunidade? Pô, em 4 meses a gente conseguiu criar um negócio, ter 2 clientes, a gente tem mais consciência, não quer dizer que a gente já está dizendo não, mas a gente está mais consciente dos clientes que a gente quer, tal, e tudo mais. Que conselho vocês dariam para quem ainda está pensando em entrar na comunidade? Vou começar. O conselho para quem, no caso, estaria no nosso ponto de partida lá atrás e quer entrar na comunidade. Tá, o primeiro ponto que eu digo é começa. Eu acho que é o conselho principal. Eu acho que existem momentos em que a gente fica na dúvida muito grande sobre o que deve fazer. E eu acho que nesse momento da nossa, né, nossa grande dúvida, o que a gente tem que fazer é botar a cara a tapa e realmente executar. E a partir do momento que a gente sai da inércia, a gente começa a enxergar mais à frente. E não, quando eu falo sair da inércia, não é de qualquer jeito, mas é com o senso de que essa clareza e essa maturidade vai se desenvolvendo com o tempo. Não é de sem organização, mas é com o foco de que, cara, se eu quero isso, eu sou responsável por fazer isso dar certo. Ao mesmo tempo que eu vou planejar para que o quê? O que tenha lá na frente venha a ser de acordo com o que eu quero. Então, acho que se eu fosse resumir bastante, seria isso. E a comunidade auxiliou isso bastante, desde lá atrás, desde aqui. E é engraçado que a bússola de 2026 foi no início do ano, mas ela se encaixaria muito bem, inclusive, no momento da nossa entrada aqui na comunidade. Porque realmente vai mostrando os pontos, né, e as situações que a gente estaria e o caminho que a gente tem que percorrer para chegar naquele objetivo que cada um determinou lá no onboard. Então, parece até redundante, eu acredito que muita gente falaria a mesma coisa sobre, cara, executa, e parece até meio charmoso, mas eu acho que resumindo seria isso, velho. Execução é melhor do que às vezes a gente ficar redundantemente criativo em nossa caixa, pensando em diversas maneiras de vender, de ter um serviço novo, só que pensa, pensa, pensa e não coloca nada em prática. Vitor, quer falar? Que conselho você daria para você de 4, 5 meses atrás? Eu daria o conselho de que de seguir o mesmo, a mesma coisa que eu fiz. Então eu diria, por exemplo, se você tem a oportunidade hoje de entrar para a comunidade, entra, joga o chapéu. Imagina que tem um muro aqui, você não consegue ver do outro lado ainda. Então você pega e joga o chapéu, o seu chapéu pro lado de lá. Quando você for buscar, você vai ver o que tem do outro lado. Então, o conselho seria, por você mesmo, por aquilo que importa pra você, busca, por exemplo, se a comunidade faz sentido para aquilo que você busca, vai lá, joga o chapéu e vê o que tá do outro lado. Vai buscar o chapéu também, né? Não é só jogar o chapéu e deixar o chapéu lá. É isso. Bom, tem algo que vocês entenderam sobre posicionamento, essência, marca pessoal, construção de marca? Isso que eu nem comecei a falar sobre movimento ainda. Mas tem algo que vocês viram na comunidade nesses últimos 4 meses que vocês nunca tiveram acesso ou entendem que nunca aprendeu no mercado? Algum conteúdo, alguma coisa? Eu acredito que, em parte, bem lá no. Eu acho que foi inclusive minha primeira masterclass ali, que foi a questão dos arquétipos. Eu já tinha, enfim, compreendido, mas a maneira que vocês trouxeram deu uma clareza, inclusive, sobre o meu próprio. De que eu tava seguindo por um, acreditando que era outro, não sabia qual era o dominante, enfim. Tava aquela bagunça, entre aspas, ali. E a dinâmica e a didática que vocês ensinaram aquilo, eu acredito que até todo mundo que estava presente compreendeu. E ficou animado. Até no grupo depois todo mundo sai postando. Ah, o meu ascendente o quê? O meu ascendente é signo. O meu dominante é esse, o meu tá esse. E eu achei sensacional, porque cria um senso de pertencimento ali no grupo, que assim, realmente estava todo mundo aprendendo. E até acrescentando uma coisa à resposta anterior do Vitor, é que tá naquele grupo e tá entendendo e aprendendo sobre posicionamento e, enfim, marca pessoal e etc., e sobre como as pessoas te enxergam, cria mais sentido a palavra essência e o que é ser um essencialista. E aí mostrou pra gente que, cara, o ser essencialista não é necessariamente você ficar se moldando para agradar ou entregar algo a determinado público, mas sim você utilizar aquilo que você já tem, com o contexto da sua vida, com os objetivos que você tem, para que de alguma forma você possa vender para essa pessoa. Então é muito diferente do que o próprio mercado, querendo ou não, prega, que é aquilo de você parecer necessariamente, né, para você vender para um público, mas você não ser nada daquilo que você parece. E aí é engraçado porque na comunidade que eu aprendi foi justamente o oposto.
Só que ao invés de trazer isso como fraqueza, a comunidade traz isso como força. A questão da essência, a questão de você utilizar sua própria vivência, experiência, seus, né, fatores que alguns podem considerar bom ou ruim, como artifício para você alcançar seu objetivo. Então, é aquela questão de ir contra a maré, mas eu vejo isso, na verdade, como algo positivo. Victor Wallace. Eu vejo muito isso que o Daniel falou. Aqui eu descobri que eu não preciso parecer algo que eu não sou. E eu sendo eu mesmo, compartilhando autenticamente a minha história, a minha essência, quem eu sou, é o que conquista a confiança das pessoas. Elas não querem que eu pareça, um famoso, sei lá, o caramba que for. Elas só querem saber quem eu sou de verdade. Bom, acredito que seja a última pergunta, mas que completa um pouco aí do momento, da fase de vocês. A gente está fazendo um estudo de caso do quarto mês que vocês estão na comunidade. Então pode ser que daqui 4 meses a gente faça um novo, vocês estejam mais maduros, com mais resultados. Mas a grande pergunta agora seria: por que fazer parte da comunidade essencialista acelera o processo, né? O objetivo, o que vocês de fato vieram buscar na comunidade? Por que estar na comunidade acelera esse processo? Tá, perfeito. Em primeira mão, eu acredito que quando você entra na comunidade e você vê aquelas pessoas, você não entra num sentido de conforto, tipo, existem pessoas na mesma situação que eu. Na verdade, você vê várias pessoas diferentes em, às vezes, posições que você deseja estar, mas com outros desafios. E aí você olha e fala, cara, a questão não é necessariamente o problema que eu tenho hoje, não vai acabar, eu só vou mudar o desafio. E aí o que eu enxergo é que a comunidade, ela consegue suprir, né? Você entra ali num grupo, tem pessoas diferentes, de lugares diferentes, enfim, de todo o Brasil, todo mundo, em nome de Jesus, que estão em contexto completamente diferente. E ainda assim, a forma que a comunidade se comunica para cada um, todo mundo sai das masterclass, dos hot cities, de todos os encontros, tipo, o senso de, cara, aprendi algo aqui que vai agregar muito no meu negócio, aprendi algo que eu consigo aplicar na minha vida pessoal. Porque o que é interessante é que, pelo propósito e a proposta da comunidade, ele não só ajuda você a alcançar seus objetivos e não é necessariamente profissional, mas sim acaba auxiliando no pessoal também. Inclusive, foi acho que uma dessas conversas que eu tive com você, Vini, e você, Kate. Eu falei, cara, o que eu tava aprendendo ali tava agregando muito na minha vida familiar e no meu relacionamento. Me ajudou a ter mais maturidade, me ajudou a saber como organizar mais minhas coisas e até entender um pouquinho porque eu ajo de certa forma. Às vezes eu sou meio frenético, às vezes eu sou meio pensador demais. E aí a comunidade, cara, ela consegue suprir, enfim, da pessoa que tá no ponto X até a pessoa que tá no ponto Y, em contextos diferentes. E eu acho que isso traz uma proximidade, porque na questão de eu tô tendo a mesma vivência que tal pessoa, mas é de a gente estar aqui em comunidade aprendendo e cada um tirar um benefício disso. E a comunidade, eu acredito que aproxima a gente a cada dia mais disso, além de ensinar a gente sempre coisa que a gente pode achar que sabe. Como você pensa, pô, o cara pode ser o estrategista de marca, então vai falar de marca pessoal, posicionamento com ele. Cara, eu aprendi muito com vocês, entendeu? Tanto com a de vocês, tanto com o que vocês aplicam aqui. Então, a gente tem sempre algo a aprender e eu acho que a comunidade preza muito para isso, né? De ser algo mais além de ensinar uma habilidade, mas na verdade ela ensina as pessoas uma maneira de se viver, resumidamente. E isso que ele não foi treinado, né? Mas imagina se fosse. Obrigado, Daniel. Vitor Wallace, por que fazer parte da comunidade essencialista acelera o seu processo em relação às suas metas? Bora lá, estão me ouvindo bem? Porque, primeiro, é uma comunidade, tem muitas pessoas ali de diferentes especialidades. Então, por exemplo, eu, já fui ajudado na própria comunidade, ali, numa conversa no grupo, se não me engano, é o Bruno, né? Não sei se é psicólogo ou terapeuta. Percebi que eu tava me sobrecarregando demais, me cobrando demais, e não tava tirando tempo realmente ali consciente para fazer aquilo que é relaxar e descansar. E isso trouxe um impacto em mim que foi extraordinário, porque eu tava com pressão alta, e com a idade que eu tenho, tipo, às vezes eu levantava, a vista escurecia, o coração às vezes começava a doer do nada. Então, foi um impacto, igual o Daniel falou. É muito além do que a comunidade traz, que é só o posicionamento, o marketing ali e tudo. E também que uma própria membro da comunidade trouxe ali sobre, sobre finanças também, investimentos e tudo. E me ajudou muito, tanto que hoje eu estou organizando as minhas finanças com base nisso e ficando cada vez mais consciente. E é um lugar também que você tá com pessoas ali que, que você admira e que elas também te admiram.
Então, eu diria que elas te olham como, como grande. Então, é um lugar que você pode se abrir, você pode criar compromissos. E não é sobre ser perfeito, é sobre criar um compromisso, ok, não aconteceu, mas presta conta sobre isso para a comunidade. Eu diria que hoje, o maior ponto para mim de estar na comunidade e seguir fielmente o que, cada vez mais o nosso mentor traz, que é o Vini, é a pessoa que ele é, tanto como mentor, como na ética, tanto na integridade, quanto na forma que ele se relaciona com as pessoas na vida dele. O relacionamento que vocês é extraordinário, é lindo, assim. É uma inspiração pra mim e tanto que hoje eu digo, Vini, você é o meu mentor, cara, e o que você disser ali que é pra mim executar, eu vou executar. Então é você ter alguém ali que tem experiência, que tem know-how e que tem autoridade pra te direcionar. E além disso, também tem várias outras pessoas ali que podem estar te ajudando na jornada também. Olhando por esse lado, tá barata, tá na comunidade. Eu vou até acrescentar algo, porque no período que o Vitor tava falando comigo, ele falou, cara, entrei numa comunidade aqui massa, não sei o que, não sei o que. Pô, a comunidade da. Acho que a Enfim ainda não, o nome não era nem Finha. Dan, uma comunidade chique, pô, os caras é massa. Aí eu, pô, velho, quanto é? Aí ele falou, na época acho que tava em promoção, ele falou que era R$ 1.000. Aí eu, pô, velho, que legal, não sei o quê. Aí ele falou do apadrinhamento e tudo mais. Aí ele chegou pra mim e falou, ó, de quem é? Aí ele mandou o link. Eu tava mentindo, eu acho que eu cheguei, eu não sei se foi em carro ou se foi por mensagem, mas eu olhei assim e falei, cara, tá muito barato, velho. Eu até estranhei, eu falei, não, não é possível, não. Não, o Vini, aconteceu, o Vini tá querendo levantar caixa, não é possível. E isso, o incrível é que a minha percepção do Vini não estava nem num contexto tão atual quanto a do Vitor, porque eu acho que a última visão ou conversa que eu tive assim com o Vini em alguma call foi no Lycos, se eu não me engano, que tem tempo. Então, minha percepção sobre ele continuou ainda assim, para você ver o quanto é incrível a questão da marca pessoal e posicionamento que vocês vêm construindo ao decorrer desses anos. Bom, novamente, gostaria de agradecer o tempo de vocês. É o primeiro estudo de caso que a gente faz e espero que seja o primeiro de muitos. Querendo ou não, o Victor foi, ele não sabe, talvez, mas ele foi o primeiro cara que comprou a comunidade. Então, isso tem um peso enorme pra gente. Por mais barato que seja, porque barato é relativo, barato é percepção de valor, e querendo ou não, é o teu momento de vida, né? Eu conheço pessoas que 100 mil é barato, né? Então, vai muito do momento da fase de vida de vocês, e eu entendo que hoje, R$ 1.000, R$ 2.000, é um baita de um investimento. Então, eu reconheço isso, reconheço que vocês foram os primeiros ali tá com a gente. Eu sei que às vezes parece que uma mensagem de vocês pode não mudar muita coisa, mas muda muito. Porque a empolgação que você falou, porra, o pessoal compartilhando lá os arquétipos, é a sensação que você tem. Mas às vezes é a sensação que eles também estavam, né? E vocês continuando engajando, compartilhando os resultados, porque vocês fizeram isso lá também, compartilharam, conquistaram resultados e tudo mais, e por isso vocês estão aqui hoje também, porque vocês merecem o resultado que vocês estão tendo, mas é só o começo, né? Porque não é sobre mim, mas é sobre o Vitor, com seus 21 anos de idade, é sobre o Daniel, com seus 22, quase 23, compartilhando o resultado, mas daqui talvez 7 anos, olhando para isso e falando, pô, que bacana, né? Faz 7 anos que eu estou no digital e eu lembro desse dia, esse estudo de caso e tal, de tudo que aconteceu daqui para frente. Então, contem com a gente, a comunidade é o primeiro passo aí para vocês estarem mais próximos, mas eu espero que vocês cresçam e tenham cada vez mais resultados para estar cada vez mais aí. Não só casando, não só tendo família, mas compartilhando o conhecimento e a essência de vocês com o mundo. Beleza? É isso, meus caros.